Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui nessa noite de quarta-feira, aonde estaríamos reunidos no culto ao Senhor. Mas nessa noite nós vamos ter uma experiência diferente, aonde nós vamos estar cultuando daqui de casa e vamos estar repassando aquilo que o Senhor está falando conosco aqui em nosso meio, também aos irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque em todo tempo a Tua presença ela tem sido real em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que este momento ao qual o Brasil e o mundo têm passado é um momento delicado, mas nós entendemos que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, a Tua boa mão ela tem sido conosco. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja nesse momento na casa de cada irmão, na casa de cada irmã, que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo a provisão, que o Senhor esteja renovando o ânimo, que o Senhor esteja dando o livramento e que com o Senhor possamos seguir em frente, possamos avançar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós cremos no Teu poder, cremos que Tu operas maravilhas e sabemos que a Tua boa mão vai adiante de nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Senta lá do lado de papai. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o ar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Novamente, boa noite, irmãos. Eu não sou muito afeito a câmeras. Talvez irmãos possam perceber aí que eu venha ficar um pouco sem jeito em alguns momentos, mas eu gostaria de que nós, nessa noite, não deixássemos de meditar na palavra do Senhor, ou além dessa noite, em outro momento, onde você estiver ouvindo esta palavra, que você possa pensar naquilo que há de ser dito aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Tua palavra é viva, a Tua palavra tem poder. E nesse momento, Senhor, nós pedimos que Tu aplique aos nossos corações, para que nós possamos entender, ó Pai, com profundidade este momento que nós estamos vivendo.
Ó Deus, para que nós possamos entender a oportunidade que nós estamos tendo. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos que nesse tempo muitos têm sido os alarmes em relação à situação dessa doença causada por esse vírus que tem se espalhado, o coronavírus. A gente tem visto as recomendações que nos são dadas, de ficarmos em casa, de ficarmos em quarentena. E nós podemos perceber que alguns, acredito eu, irresponsavelmente, não querem cancelar o seu culto, não querem preservar o seu povo. Eu tenho enxergado isso como uma falta de amor, irmãos. E, na verdade, eu gostaria de pensar hoje a seguinte coisa: o que será que é mais importante? O que é realmente ser igreja? Será que é o templo? Será que é a instituição? Ou será que são as pessoas? Então, baseado nisso, irmãos, eu gostaria de explicar a vocês nessa noite que a igreja são as pessoas. A igreja são aqueles aos quais são os chamados para fora, como diz a palavra grega eclesia. Baseado nisso, nós vamos observar algumas coisas que são realmente essenciais, as quais esse texto nos diz e nos traz como verdades muito, mas muito profundas, não é? Então, eu gostaria de começar essa meditação levando você a pensar no propósito nosso enquanto igreja. Jesus diz, Mateus capítulo de número 28, versículos 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, na verdade, o propósito da igreja está em nós fazermos discípulos. E quando nós pensamos em fazer discípulos, não existe fazer discípulos sem que haja relacionamento. Então, por isso nós defendemos que a igreja são as pessoas. A igreja, ela não é o templo. A igreja, ela não é simplesmente uma reunião de muitas pessoas, porque Jesus, ele nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós vamos olhar aqui nesse texto. Os discípulos, eles perguntavam, na verdade, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? E aí as pessoas, os discípulos, eles começaram dizendo: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem Jeremias, outros dizem Elias, ou outros dos profetas. Mas Jesus, ele retruca a pergunta no verso de número 15 do capítulo 16 do capítulo 16 de Mateus, dizendo: quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Nós que fomos salvos por Jesus, nós somos hoje os discípulos de Jesus. E essa pergunta, ela continua ecoando através dos séculos, ecoando na vida de nós que somos discípulos de Jesus. Então, essa pergunta, talvez ela pode estar sendo direcionada a mim, mas Boris, quem você diz que eu sou? Júnior,
Quem você diz que eu sou? Fernanda, quem você diz que eu sou? Elis, quem você diz que eu sou? Pastor. Amém, irmãos. Houve uma pequena interferência aqui da nossa pequena, né? Mas isso é para honrar e engrandecer o nome de Jesus. O que acontece? Voltando ao texto bíblico, nós vamos perceber o seguinte, né? Que a primeira coisa que realmente importa para nós é que nós saibamos quem nós servimos. O que mais importa para nós é nós entendermos o Deus com quem nós nos relacionamos. Então, algumas pessoas, eu creio que elas estão chateadas, como eu estou chateado, né? Eu queria estar mais próximo dos irmãos, mas por outro lado, nesse tempo eu tenho visto uma oportunidade. Estar em casa nesse momento se tem significado mais tempo de oração. Estar em casa tem significado maior tempo de leitura bíblica, de maneira que nós possamos assim conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, conhecer a Jesus Cristo profundamente é uma das coisas das quais nós não podemos e não devemos jamais abrir mão. Assim sendo, aproveite esse tempo onde é recomendada a quarentena para ouvir a voz de Deus. Acho interessante que Jesus, por intermédio de João, ele fala às igrejas do Apocalipse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Isso também é algo que está confirmado aqui nesse texto. E como nós podemos ver isso confirmado aqui nesse texto? Nós vamos ver a resposta de Pedro no verso número 16. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma verdade pétrea, é uma verdade que ela não pode ser excluída de maneira alguma de nossas vidas. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que se fez homem, viveu entre nós, aquele que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é Senhor de todas as coisas, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, diante de toda situação calamitosa, nós só poderemos ver Jesus nas nossas vidas se o Espírito Santo de Deus com poder nos revelar. Assim como disse a Pedro, segundo palavras do próprio Jesus. Então, nós precisamos cada dia mais, irmãos, buscar ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Outra coisa que eu gostaria de que você viesse a meditar: a igreja, ela não irá falir por ela não estar reunida. Eu sei a resposta. Nós sabemos que o coronavírus é uma doença. Sabemos que é grave, tem levado à morte de pessoas. Não tem como nós definirmos totalmente se a culpa é do homem. Não tem como sabermos totalmente se essa doença ela é enviada pelo maligno. Fato é, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja.
nós não estamos nos reunindo em uma expressão local de igreja. Ou seja, os nossos templos estão fechados, não estamos nos reunindo enquanto comunidades locais de fé. Mas a igreja, em seu sentido universal, não universal do Edir Macedo, né? Mas a igreja universal, aquela que congrega todos os salvos de todos os tempos, no céu e na terra, essa igreja ela é triunfante, essa igreja ela é vencedora. E podemos passar pelo que for, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Podemos passar pela doença, podemos passar pela perseguição, podemos passar pelas guerras, passaremos pelas falsas profecias, mas a Bíblia é bem clara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então nós precisamos crer neste amor que nos alcança, amor que quando nós o sentimos faz com que nós avancemos, amor que quando nós o vivemos faz com que nós mudemos o foco do sentido de nossas vidas, porque aquilo que importa é conhecer a Cristo, é estar em Cristo, vivendo aquilo que Ele planejou para nós. E Ele nos chamou enquanto igreja para isso. Então Ele diz aqui, né? Também te digo que tu és Pedro, ou seja, traduzindo diretamente do grego, um fragmento de rocha, tá? Uma pequena pedra, mas uma pequena pedra que faz parte de uma construção maior, que é a igreja de Cristo, que é o edifício de Deus. E aí ele diz o seguinte, o próprio Jesus diz o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Irmãos, é tempo de nós estarmos em oração. E uma oração em um único propósito. Para que assim, irmãos, nós possamos aqui da terra estar ligando nos céus. Nós ainda temos grandiosas coisas a fazer. E eu gostaria de que você entendesse que esse tempo é um tempo que é uma oportunidade para que nós possamos ressignificar aquilo que nós temos pensado enquanto igreja. Eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para que nós pudéssemos parar, ressignificar e voltarmos mais fortes. Porque se igrejas são as pessoas, mais pessoas precisam conhecer a Cristo, Amém. a sua salvação. Mais pessoas precisam ouvir a voz do Espírito Santo. Mais pessoas precisam entender a profundidade do amor de Deus, que faz com que nós, enquanto igreja, avancemos, que faz com que nós, enquanto igreja, possamos avançar sobre as hostes de Satanás. Mais pessoas precisam estar nessa comunhão. Então, esse é o tempo aonde nós estamos guardados, sim, mas estamos de prontidão, como um exército ao qual o Senhor estará levantando para abençoar e avivar a sua igreja, para que mais pessoas sejam ganhas, discipuladas, e assim se cumpra a vontade do Senhor para nós. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor proveja tudo que é necessário a você, e que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido em sua vida. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por poder te louvar. Te agradecemos, ó Deus, por poder ouvir da tua palavra.
pedimos, ó Deus, que Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Que possamos, Senhor, não nos abater nesse momento, mas possamos, ó Deus, estar confiantes de que coisas maiores, melhores, grandiosas o Senhor tem para todos nós. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém, amém e amém.